a essa jornada, Meu Filho Canhoto. Aqui nós compartilhamos dicas e estratégias para você ajudar o seu filho canhoto com as atividades e com todos os deveres de casa e questões relacionadas ao fato de ele ser canhoto. Eu sou a Manuela Correia e o tema de hoje é: dá para deixar para ajudar o meu filho canhoto mais tarde? Por que eu trouxe esse tema hoje para a gente conversar e discutir? Porque muitas pessoas me procuram para saber se é de fato urgente prestar atenção na mão dominante da criança, se é de fato necessário intervir. E muitas vezes, com a vida, com o corre-corre, com todas as outras atividades que a gente tem para fazer como pais, a gente termina deixando para depois a observação, né? E muitas vezes a intervenção necessária quando a criança enfrenta algum desafio. Então é por isso que hoje eu queria conversar com vocês sobre isso. E respondendo a essa pergunta e esse questionamento que eu trago hoje, eu considero fundamental que a gente preste atenção na criança canhota em todos os seus desafios. E veja, eu não estou dizendo que a gente deva interferir no aprendizado da criança. O que eu trago de hoje de reflexão é para a gente refletir se a gente deixa essa criança e para a gente ajudá-la mais para frente ou se a gente precisa imediatamente já prestar atenção nos desafios que ela enfrenta e ajudá-la a superar esses desafios. Muitas vezes, alguns pais também me questionam se devem insistir para que os filhos utilizem as técnicas adequadas, já que muitas vezes eles estão ali em torno dos 9, 10 anos, até em torno dos 13, e eles dizem que já se acostumaram com as técnicas antigas e que é muito difícil adquirir técnicas novas. E por isso, muitas vezes, os pais pensam que isso a gente pode deixar para depois. O que eu sempre respondo para esses pais e o que eu posso orientar com relação a essa questão de quando a gente intervém no desafio da criança, é a gente estar sempre atento de que quanto mais cedo um hábito positivo ele é estimulado, mais cedo a criança vai ter, né, a possibilidade de ter conforto e ter tranquilidade no dia a dia dela. Então a gente precisa, se for possível, já com a criança pequena, oferecer as técnicas adequadas, explicar sobre a existência de objetos que não são adequados para as pessoas canhotas e que elas vão precisar ou aprender a usar esses objetos de alguma maneira, ou procurar uma outra maneira, um outro objeto que seja adequado. Então, é por isso que, ainda que a criança seja pequena, você já percebendo que ela é canhota, o ideal é já começar o quanto antes. Isso não significa que uma criança mais velha, um adolescente ou um adulto que estejam interessados em ajustar alguma postura que não é cômoda, alguma postura que traz desconforto, que traz qualquer questão física, né, para a pessoa. O que eu quero dizer com questão física? Que traga não só desconforto, mas dores, que traga cansaço, que traga, né, assim, um certo desagrado em realizar aquela atividade, é sempre importante buscar quais são as técnicas corretas para as pessoas canhotas. Então, e eu posso garantir para vocês que não existe uma idade limite para começar a usar essas técnicas novas. Eu tenho pessoas que eu conheço que usaram as técnicas que eu trago aqui no canal e que me disseram que aos 44 anos conseguiram ajustar, por exemplo, a posição de segurar o lápis. Isso significa que não existe uma idade para começar a usar né, as técnicas corretas. E isso traz muito conforto para o nosso coração, porque isso significa que nunca é tarde, né? Assim, é muito importante a gente entender que nunca é tarde, que a gente sempre pode usar essas técnicas para tornar a vida mais confortável. Por outro lado, a gente precisa entender que quanto mais cedo a gente começa a utilizar essas técnicas, melhor para a criança. Quanto mais cedo a gente adquire os hábitos positivos, mais fácil para ela de manter esses hábitos ao longo da vida.
Então, é lógico que se a gente já ensina a criança desde pequena como segurar o lápis, como manter o punho, como manter os ombros e o cotovelo, se essas técnicas todas são ensinadas desde pequeno, lógico que vai ser muito mais fácil para que a criança mantenha isso durante a vida. Mas não significa que depois ela também não possa aprender. O que eu quero dizer hoje é que, no momento em que a gente percebe o desafio da criança, esse é o momento da gente fazer uma intervenção. Eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo. Começou a chover muito aqui e eu não sei se o barulho da chuva está abafando o som e vocês conseguem me ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Eu vou só fechar uma porta ali, mas eu queria saber de vocês se vocês me ouvem. Eu vou fechar a porta. Tá tudo fechado. Pronto. Então, voltei, já fechei tudo, então posso continuar. Então, é isso, assim, dessa observação. E eu queria ouvir um pouco de vocês também, né? Assim, queria que vocês me dessem uma opinião, um retorno de como é isso na vida de vocês. Se vocês já observaram, né, algum desafio, ou na criança canhota, ou em vocês, sendo canhotas, né, ou canhotos, se vocês observam isso no dia a dia, né, assim, se tem algum desafio que vocês já percebem que é um desafio que vocês gostariam de trazer algum ajuste e que vocês, às vezes, possam ter esse pensamento de que depois eu faço isso, não é? E quando a gente muitas vezes pensa que depois a gente faz isso, às vezes a gente termina não fazendo, não é? A gente termina esquecendo, a gente termina sendo levado. Isso já aconteceu comigo em várias questões, não relativas a ser canhoto, mas em outras questões da minha vida, de pensar assim, depois eu começo a fazer tal coisa, né? Então, aqui a conexão da internet está ruim no Facebook, aqui no Instagram também, mas talvez o pessoal do YouTube está me ouvindo, então eu vou continuar falando. Se o pessoal do YouTube estiver aí com alguma questão, também pode me falar, tá bem? Então, o que eu quero trazer hoje para a gente de reflexão é que é importante fortalecer os pontos positivos o mais cedo possível, não é? Quanto mais cedo quanto mais cedo a gente precisa, né, começar esse trabalho com a criança para ser, inclusive, mais rápido. Quanto mais cedo a gente começa a trabalhar, mais rápido fica para que essa criança consiga adquirir os novos hábitos. Uma coisa que eu realmente volto a repetir, quanto mais cedo a gente identifica, mais cedo a gente trabalha. Então, e deixar para depois, para ajudar uma criança em todas essas questões de adaptação a técnicas novas, nunca é uma boa estratégia, porque quanto mais a gente fortalece o positivo, mais cedo a gente consegue que essa criança tenha conforto. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é que ajudar não significa interferir. Ajudar é a gente perceber quando a criança tem necessidade, é a gente observar se aquilo que ela está fazendo está trazendo um desafio. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a criança, ao usar um objeto, ela não está enfrentando um desafio, ela encontra alguma solução por ela mesma. Por exemplo, a criança, às vezes, encontra uma solução para usar o apontador sozinha. Aquilo já não é um desafio para ela. Mas existe uma situação em que a gente sempre tem que estar atento, porque todos os canhotos enfrentam esse desafio, que é a escrita. A escrita em português sempre vai ser um desafio. E é por isso que, para esse desafio, quanto mais cedo a gente intervém, mais rápido e mais fácil é para a criança. E nesse aspecto, que é a escrita, a gente precisa estar muito atento, porque mesmo quando a gente não acha que a criança tem um problema, mesmo quando a gente olha o caderno e o caderno tem uma letra bonita e o caderno está limpo, aquilo não significa que a criança não tem desafio. A escrita para criança canhota sempre é um desafio, porque o português, né, a maneira como ele é escrito, faz com que os dedos, né, tenham que apertar muito, e o lápis engancha no papel. Todas essas questões trazem uma dificuldade para a criança. Então, muitas vezes, a criança vai entortar a mão para escrever, aí você vê um caderno bonito, mas a criança está escrevendo com a mãozinha torta para não passar a mão em cima do que ela escreveu.
Então, ela consegue desenhar a letra, ela consegue fazer um caderno bonito, mas não significa que ela não tem um desafio. Então, a gente precisa observar a hora da escrita especificamente, não só o resultado, não só o caderno. Né? Então, às vezes, né, principalmente quando são crianças maiores, elas trazem aquele caderno, a gente olha aquele caderno bonito, organizado, com a letra bem feita, e a gente não observa o momento em que a criança está de fato escrevendo. Então, o que eu recomendo é que vocês possam observar e o jeito exato que a criança está escrevendo. Eu queria ler um comentário agora da Carla, que ela fala que é canhota e que sofreu muito. Carla, conta aí pra gente quais foram, assim, os aspectos que mais foram desafiadores para você. O que foi que fez com que você tivesse mais essa sensação, assim, de que sofreu e que talvez você pudesse ter tido uma outra ajuda, né, Carla? Assim, talvez você pudesse ter tido uma orientação diferente. Conte pra gente, que aí a gente vai discutindo. É sempre bom escutar como os adultos canhotos se sentem, porque a partir daí a gente consegue perceber que as crianças podem ter uma experiência diferente. E esse é o nosso objetivo, não é? Assim, é perceber quais são as questões que podem ser desafiadoras e ajudar essas crianças a terem uma experiência diferente. Muitas vezes a gente vai ouvir pessoas dizendo canhotos sempre se viraram, ou os canhotos não precisam de técnicas específicas, eles não têm dificuldades. E veja, eu sempre gosto de repetir isso para que fique muito claro. Canhotos não têm dificuldades. O que eles têm são muitos desafios com objetos e técnicas que são feitos para destros. Então, esses desafios são reais. E a pessoa dizer que eles não existem é muitas vezes não perceber que aquela criança está enfrentando um desafio. Então, eu queria mesmo assim trazer essa reflexão para a gente observar as crianças e ajudá-las a ter uma experiência positiva. Carla falou, as carteiras não me favoreciam. Carla, as carteiras são terríveis. Porque aquelas carteiras, principalmente essas de braço, que o apoio é para o lado direito, quando o canhoto vai escrever, o braço fica pendurado. Um braço pendurado traz muito desconforto, traz dores na coluna, não é? Então, essas carteiras de braço são, de fato, muito complicadas para os canhotos. Felizmente, muitas cidades, muitos municípios já têm leis que obrigam as escolas a terem o que eles chamam de mobiliário adequado, que é a carteira própria. Algumas outras cidades não têm, mas eu acho que sempre cabe a gente poder ir até a direção e perguntar se existe a possibilidade de ser comprada carteiras para as crianças canhotas, ou para os adultos também, né, que seja feito um levantamento na escola, uma pesquisa de quantos canhotos tem em cada sala, para que cada sala possa ter a carteira para aquelas crianças. Muitas vezes a escola até compra, mas aí compra, assim, uma carteira ou 3 carteiras e a escola tem várias salas, então vira muitas vezes para os adolescentes uma briga. Quem chega primeiro pega aquela carteira e sai correndo e segura ela debaixo do braço, porque afinal ele sabe que vai trazer mais conforto. Outro dia deixou aqui no Instagram um comentário, uma moça que fez o vestibular numa canhota, numa carteira de destro. Ela disse que ficou 3 horas fazendo a prova e quando saiu, doía as costas, doía tudo. Então é muito importante essa possibilidade da pessoa ter o acesso ao que é bom para ela, né? Ao que é adequado para ela. E é isso que eu acho que a gente precisa buscar cada vez mais. Mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente ajuda, né? Eu queria ler agora o comentário da Andrea. Outro dia me assustei vendo a mão do meu filho imunda de grafite. É verdade, Andrea, é assustador mesmo. Uma vez eu me assustei com minha filha pintando com canetinha de filtro. Ela estava pintando, e quando ela terminou, a mão dela estava tão suja, tão suja, tão suja, que eu fiquei impressionada. Aquele foi um dos dias assim que mais me tocou, porque eu pensei, aquilo estava acontecendo no ambiente de casa, que é simples, eu fui lá, ajudei ela a se limpar, mas imagine isso acontecer na escola, que situação estressante e frustrante para a criança, né? Ela termina de fazer uma atividade que é para ser super legal, e ela tá toda suja. Então é importante, né, que assim, quanto mais cedo a gente conseguir ensinar para a criança essa técnica, por exemplo, de se pintar sem se sujar, melhor, né? De ela começar a pintar de dentro para fora, para não passar a mãozinha em cima, para ela começar a pintar, não é? Principalmente ela prestando atenção de que ela pode mudar a posição do papel, mas não a posição da mão, nunca entortar a mãozinha para pintar. Então, tudo isso é importante que a gente
intervenha logo. A gente viu que a criança está suja, a gente faz a intervenção. Tem uma live própria sobre isso, sobre escrever sem se sujar, e também uma live sobre para crianças de desafios de 4 a 6 anos, em que eu falo sobre o colorir. É super importante a criança já aprender essas técnicas o mais rápido possível, para que ela possa, né, cada vez mais rápido consolidar uns hábitos positivos, né? Queria dar as boas-vindas à Karine, que está aqui, do Alegria de Ser Você. Bom ter você aqui. A Andrea falou, só me dei conta da dificuldade durante aulas na quarentena, sou destra. Verdade, Andrea, sabe que isso é uma coisa que me chamou a atenção. De como agora, na quarentena, a gente foi capaz de observar mais de perto essas crianças, né? Que muitas vezes, só ali no momento do dever de casa, ou às vezes, né, a gente não com outras atividades, outras coisas, a gente não conseguia observar quais eram os desafios deles. Mas a gente em casa, tendo que fazer as atividades com eles, trouxe para a gente essa consciência, essa percepção. E quanto mais rápido a gente percebe, mais rápido a gente ajuda, né? Esse precisa ser o movimento, é não deixar para depois. Porque depois pode trazer já, né, assim, a consolidação de um hábito negativo que vai levar muito mais tempo para essa criança construir essa nova maneira de escrever, né? Então, aqui, deixa eu ver o que tem aqui, a Carla falou. Nunca, médica que atendeu a domicílio, minha sobrinha, e ela escrevia com o caderno assim, ela era canhota, eu percebi que ela virava o caderno todo assim para escrever. Essa é uma técnica que muitas vezes os adultos de hoje, né, que são canhotos, usam, porque quando eram crianças, não tiveram a orientação de como escrever mantendo o caderno na posição não muito torta, e isso faz com que, para que a criança consiga escrever sem se sujar, sem entortar a mão, ela entortasse o caderno. São diversas estratégias próprias. O importante é que a gente ofereça a estratégia para que a criança não sinta desconforto. Como é, Carla, para você? Alguma vez você sentiu algum desconforto na sua mão? Ou o fato de você entortar o caderno faz com que você consiga escrever e você se sinta bem? Você sente algum desconforto no ombro, no cotovelo? Conte pra gente como é essa sua experiência com a maneira como você posiciona o caderno. Eu acho sempre importante a gente escutar a experiência dos canhotos, né, adultos, para que eles tragam pra gente como é que eles fizeram, como foi o processo deles. Eu sou destra, na minha família, minha mãe é destra, minha mãe é canhota, meu pai é canhoto, minha filha mais velha é canhota. Foi quando eu descobri que ela era canhota e que eu não sabia como ajudá-la, que eu comecei a estudar sobre esses assuntos. Eu não morava no Brasil na época, e aí isso para mim foi muito importante, me dar conta de todas as técnicas que existiam e ter ajudado minha filha no processo de alfabetização dela. Então foi muito incrível para mim conseguir explicar para minha filha como manter os dedos, a mão, e hoje ela consegue escrever muito bem. Pode caprichar um pouquinho mais na letra, é verdade. Mas em termos de técnica, de conseguir segurar o lápis, de manter o punho esticado, de ver o que ela está escrevendo, de não se sujar, tudo isso ela superou. É lógico que cada vez surgem outros desafios e cada um vai lidando com seus desafios, né, devagarzinho. Então, são coisas que eu acho que são importantes da gente observar. A Carla falou que ela não tem desconforto. Conte aí pra gente, Carla, se você puder contar depois pra gente, ou mandar de repente, eu não sei se aqui pela live a gente consegue mandar uma foto de como é que você faz, né, de como é que como você escreve. Tem alguma coisa que para você gostaria de fazer diferente, assim, talvez na maneira como você segura, você consegue segurar sem apertar, você consegue manter, né, assim, o seu punho de um jeito que é confortável para você. Conte depois pra gente, viu, Carla? Eu gostaria muito de ouvir. A Isa falou o seguinte: a mãozinha do meu filho vai apagando o que ele já escreveu. Tem um lápis melhor? Isa, melhor do que você procurar um lápis é você começar já a treinar com ele, a escrever com a mão de um jeito que ele não passa a mão em cima do que ele escreveu. O que está acontecendo é que ele está passando a mão em cima do que ele escreveu porque ele está escrevendo na mesma altura da linha. Eu tenho uma live sobre isso e eu sugiro que você assista a ela devagarzinho, vá parando, vá observando, vá aprendendo para você aplicar essas técnicas com ele. São técnicas em que se a criança mantém a mão abaixo da linha, ela não cobre o que ela escreveu, ela não nem se suja e nem apaga o que ela acabou de escrever. Então, Isa, eu realmente acho que compensa para você, mais do que ter um lápis adequado, é ajudá-lo a manter essa mão mais abaixada, porque agora ele ainda está usando o lápis. Quando ele começar a usar a caneta, vai ficar
cada vez um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque com a caneta, ele vai começar a manchar o que ele escreveu, né? E não é. Ou então ele vai começar a adotar algumas posturas que podem não ser legais, para não apagar, para não se sujar, ele pode começar a entortar o punho, ou fazer alguma técnica que não seja adequada, né? Você falou de um lápis triangular. O lápis triangular é maravilhoso para ajudar na posição de segurar corretamente o lápis. Para segurar, né, nessa posição triangular. Mas, na verdade, a questão de apagar é uma questão de passar a mãozinha em cima do que foi escrito. Daí o lápis, ele não vai ajudar tanto, ele vai mais, o que vai ajudar é manter a mão abaixo do que foi escrito, e para isso, né, são as técnicas próprias que essa live, ela vai explicando e destrinchando um pouco mais essas questões. Carla falou, para eu conseguir manter o caderno na vertical, tinha que colocar outra carteira no lado esquerdo, e aí a escrita saía, Carla, essa é a posição perfeita que todo canhoto deveria usar, manter na esquerda, é assim que seria o ideal. E agora eu entendi o que você está dizendo, que para você escrever sem esse apoio na esquerda, você precisa manter o caderno assim, é verdade. E olha, Carla, só posso te dizer uma coisa, eu acho assim, injusto, foi muito injusto que isso tenha acontecido com você. Infelizmente, o mundo não estava antes tão consciente quanto as necessidades, né, das pessoas canhotas, porque sendo uma minoria, muitas vezes as pessoas não observam, né, que tem aquela necessidade. E como os canhotos sempre se viram, né, às vezes não de uma maneira positiva, porque às vezes compromete a postura, às vezes compromete. Então, eu já encontrei muitos canhotos com dor de coluna pela maneira errada de sentar na carteira e tudo isso. Muitas vezes, isso aí termina passando despercebido para quem está de fora. Mas eu fico feliz de você mencionar essa questão de você usar a carteira do lado, porque muitas vezes, quando não se tem a carteira correta, o ideal é juntar duas carteiras de destra para fazer isso que você disse aí que você podia fazer, Carla. Eu achei super legal essa sua percepção, né, de que quando você tinha o apoio do lado esquerdo, você conseguia manter o caderno do jeito que era, né, o indicado. A conexão está muito ruim no Instagram, caiu agora, né? Carla falou, ainda não está consciente. Não, de fato, assim, a gente ainda não tem, né, uma população consciente das necessidades, mas eu acho que cabe a gente a cada vez mais ir trazendo consciência, né, para esses aspectos, trazendo cada vez mais para o conhecimento geral quais são as necessidades específicas, porque muitas vezes as pessoas realmente não percebem, elas não entendem, e olha, eu vou te dizer, eu que já tenho quase 5 anos estudando só sobre isso, várias vezes me deparo com objetos novos que eu não conhecia ou que eu não tinha identificado como um possível desafio. Então, é isso de trazer mesmo sempre, não é, para onde a gente puder divulgar, para os rádios, né, para televisão, para que cada vez mais pais, cada vez mais professores, funcionários e pessoas ligadas à saúde, todo o pessoal da saúde, cada vez está mais consciente disso, né? Os pediatras que muitas vezes percebem e podem recomendar para aquela mãe que ela preste atenção no desafio da criança. Então, eu acho que isso é um trabalho a ser feito, é um trabalho de longo prazo, não é nada que a gente consiga fazer da noite para o dia, é uma coisa que realmente que leva tempo. Até os países desenvolvidos estão nessa caminhada, não é? E que às vezes, para eles, essa caminhada termina também sendo frustrante, porque eles já começaram essa caminhada muito antes da gente aqui no Brasil. Então, há muitos anos que essas técnicas são aplicadas em outros países, mas elas ainda não são obrigatórias nas faculdades. Então, algumas escolas aplicam, outras não. As escolas que aplicam têm um resultado maravilhoso, mas existem aquelas escolas que não aplicam. Então, o mundo ainda está nesse caminhar, né? É uma jornada de todos, é uma jornada do mundo todo, não é? Assim como tantas coisas que a gente está vivendo nesse momento. E eu acho que a pandemia, nesse aspecto, trouxe para a gente esse abrir de olhos, né? De a gente observar as crianças de uma outra maneira, a gente conseguir perceber, né, qual é o desafio que a criança enfrenta naquele momento. E no momento que a gente percebe aquele desafio, é fundamental que a gente já possa intervir, ajudar aquela criança e não deixar para depois, não é? Essa percepção. É urgente ajudar a criança,
a gente não alimentar essa percepção de que dá para fazer depois, ou que dá para esperar para que a professora faça, ou que outras pessoas façam, não é? Que a gente possa, de repente, deixar essa responsabilidade para outros, né? Eu queria ler um pouquinho aqui os comentários de vocês. Espera aí, deixa eu ver. A Vanessa disse boa tarde. E ela disse, meu filho tem 6 anos e é canhoto e se atrapalha muito na escrita. Vanessa, a escrita para criança canhota realmente traz muitos desafios, não é? O que eu te convido é assistir alguns vídeos, né? Tanto aqui no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube, para você ir cada vez conhecendo quais são esses desafios e você ir cada vez podendo ajudar o seu filho, muitas vezes antecipar e evitar problemas que ele vá desenvolver no futuro, e outras vezes já ir ajudando e corrigindo alguns hábitos que ele já possa ter adquirido, né? Então, assim, é fundamental que você consiga já descobrir os desafios que os canhotos enfrentam de uma maneira geral. A escrita é sempre algo que a gente precisa prestar atenção, porque os outros objetos, muitas vezes, as crianças encontram uma maneira criativa de utilizar. Mas a escrita sempre precisa de uma orientação adequada, sempre precisa desse nosso olhar para a criança, de adulto e conhecedor da técnica para ajudá-lo. E isso você pode já ir encontrando, né, muita informação. E a Carla falou, acabei me tornando ambidestra. Eu, como escrevo com a mão esquerda e o restante das coisas com a direita. Carla, na verdade, você já nasceu com essa habilidade de fazer algumas coisas com a mão direita. Porque existem pessoas que, por mais que elas treinem, se a mão dominante delas, a habilidade e a força delas for na mão esquerda, por mais que elas se esforcem, elas não vão conseguir fazer as coisas com a mão direita. E eu digo isso pensando até em mim mesma, que sou destra, e que muitas vezes tento fazer algumas coisas com a mão esquerda só para ver como é que funciona. Não tem possibilidade, eu não consigo, ainda que eu treine muito. Acontece muitas vezes de pessoas que são obrigadas a usar a mão direita, pessoas canhotas que sofrem um acidente ou que por algum motivo perdem o movimento do lado esquerdo e elas são obrigadas a usar a mão esquerda. O que vai acontecer com muitas dessas pessoas é que elas vão conseguir, muitas vezes, realizar a atividade, mas não necessariamente com conforto, não necessariamente com a mesma habilidade que elas fariam se elas estivessem usando a mão delas, né? A mão que elas têm força e habilidade. Então, Carla, é interessante isso de você levantar, de como você tem coisas que você consegue fazer com a mão direita, mas isso é uma característica própria sua, que você nasceu com ela. E nem todo canhoto vai conseguir fazer isso que você consegue fazer. Isso é bem interessante, assim, como é individual a característica de cada canhoto e como as pessoas são diferentes, né? Assim, dentro dessa mesma característica de ser canhoto. Eu tô virando assim um pouco a cabeça porque o celular tá virado hoje. A Vanessa falou, e se ele tenta escrever com a direita e escreve ao contrário, deveria me preocupar com isso? Vanessa, veja, é muito importante você observar por que ele está usando a mão direita. Ele tem habilidade para usar a mão direita, ele escreve com conforto com a mão direita, ou ele está usando a mão direita por algum outro motivo. Existem 2 motivos para uma criança canhota escrever com a mão direita. Um é ele estar copiando ou os pais, ou os coleguinhas, ou os professores, e ele, ao ver que outras pessoas usam a mão direita, ele entende que ele também deveria usar a mão direita. É por isso que eu te pergunto, a primeira coisa que você tem que observar é a habilidade dele em escrever com a mão direita. Se ele tem a habilidade para escrever com a mão direita e com a mão esquerda, é possível que seja uma característica pessoal dele com a que ele nasceu. Normalmente, o que eu observo das crianças que são canhotas e usam a mão direita é ou porque elas estão copiando de outras pessoas, ou porque elas estão se sentindo desconfortáveis em usar a mão esquerda. Se a criança se sente desconfortável em usar a mão esquerda, ela vai tentar usar a mão direita para ver se ela se sente mais confortável. E daí, então, Vanessa, é o caso mesmo de você ajudá-lo com técnicas específicas para que ele sinta conforto. Então, nos vídeos que eu mencionei para você que eu tenho no YouTube, no Facebook, você vai encontrar lives que eu fiz, em que a gente discutia técnicas específicas sobre escrever
com conforto, para não sentir cansaço, para não se sujar. Então, todas essas técnicas, Vanessa, muitas vezes vão fazer com que seu filho consiga escrever com a mão esquerda sem precisar trocar de mão. Agora, se ele é uma pessoa que escreve com a mão direita com conforto, aí você pode deixar que ele use essa mão direita. Só precisa observar se ele realmente se sente confortável com esse uso dessa mão, tá bem? A professora do meu filho não é preparada para ele, a Vanessa falou. Vanessa, na verdade, por mais maravilhosas que sejam as professoras, e eu conheço inúmeras professoras maravilhosas, elas não receberam essa informação na faculdade. A gente não tem nem como esperar que elas ajudem as crianças. Não dá para esperar isso delas, não é justo com elas também, porque elas não receberam essa informação. Então, a gente precisa realmente, assim, compreender esse lado das professoras, né? De que, infelizmente, não foi dada a elas a oportunidade de conhecer esse material. Então, é por isso que a gente ajuda a criança, e muitas vezes, dependendo da abertura que a professora dê, você pedir que ela continue a observar as técnicas na escola que a criança já trouxe de casa. Então, nesse momento em que a gente está ajudando as crianças, é um momento bom, é um momento importante de a gente consolidar, quanto mais cedo possível, as técnicas corretas, para que quando a criança volte para a escola, isso já esteja mais tranquilo para a criança, não é? Então, o que eu compreendo, Vanessa, a sua frustração. E eu passei já por essa frustração quando eu descobri que minha filha era canhota. Então, hoje eu compreendo que realmente, assim, por mais, as professoras que minha filha teve eram maravilhosas, assim, seres humanos incríveis, cheios de valores, de boas intenções, e que tinham uma paciência incrível, e que ensinavam coisas maravilhosas, de aprendizado mesmo, né, sobre quando ela era pequena, né, sobre a alfabetização, tinha uma técnica incrível de lidar com a criança, de respeitar a criança, mas ao mesmo tempo, infelizmente, não tinham essa habilidade de ajudar a criança individualmente, na necessidade dela. Então, Vanessa, é isso que eu acho que você precisa fazer pelo seu filho. Assistir as lives, aprender as técnicas, aplicar com ele, agora nesse momento. E continuar depois, observando. Não é nada que leve muito tempo, Vanessa. É algo só que você precisa habituá-lo. Não é? E depois, com o tempo, fica tão natural que você olha e você já sabe. Naturalmente, você já vai ver se os dedinhos estão na posição correta, se o punho está correto, sabe? Se torna um hábito para todo mundo da família. A Vanessa disse, ela não entende a dificuldade dele. Não, ela não entende. E muitas vezes vai ser difícil para ela entender. E muitas vezes, principalmente o que eu percebo, assim, quando as professoras já têm muita experiência, né? Então, minha filha teve uma professora que tinha 20 anos de experiência. E ela me disse, assim, abertamente, eu já ensino há 20 anos e eu nunca dei técnicas específicas para criança canhota, então... E eu não... e aquela era, naquele momento, a escola em que minha filha estava estudando, né? Até acabar o ano, era onde ela estava estudando. Por sorte, depois mudou o ano, né? E aí ela teve que ir acabou nessa escola a última série, ela foi para a primeira série em outra escola, e aí outra escola que eles estavam mais abertos a ajudá-la dentro das características próprias dela, mas eu lhe entendo, Vanessa, assim, eu já passei por isso algumas vezes, e eu posso te dizer que, por mais maravilhosa que às vezes a professora seja, às vezes ela realmente não entende, ela não entende qual é o desafio, sabe? E que todas as vezes, isso eu posso dizer para você, eu já dei muitos workshops em escola também, eu trabalho não só com pais, mas eu trabalho muitas vezes com professores, eu prefiro às vezes trabalhar com pais, porque eu acho que é como eu me sinto mais, né, tocada, né, assim, como eu me sinto que é a minha missão. Mas muitas vezes, quando eu dou workshop em escolas, eu percebo a surpresa dos professores. Quando, sabe assim, você vê que eles vão de repente lembrando de situações, eu olho para a carinha deles, eu vejo assim, eles lembrando de situações e compreendendo, então é por isso que acontecia aquilo, é por isso que a criança me pedia essa ajuda, é por isso que a criança se frustrava com isso, então aquela criança podia não ser indisciplinada, ela só estava frustrada, sabe, assim, quando começa a vir na cabeça deles, assim, 1 milhão de memórias, aquilo assim, sabe, às vezes é bem intenso para o professor, quando ele se dá conta do desafio que ele nunca percebeu. E aí eles muitas vezes ficam com vergonha, sabe? Porque eles
gostariam de ter oferecido para as crianças uma outra experiência. Às vezes eles se sentem mal perante os pais, porque os pais confiaram, né, os filhos a eles não puderam dar aquilo que o filho precisava. Mas tem isso, eles não podiam, eles deram, tenha certeza, eles dão o melhor que eles podem dentro do que eles receberam, não é, na faculdade. Você disse que, Vanessa disse, ele escreve como se fosse um espelho, a palavra ao contrário. Exatamente, Vanessa, isso acontece muito é uma característica, uma habilidade dos canhotos. Então, assim, para mim fica muito claro que seu filho é canhoto. Ele pode também ter a habilidade de usar a mão direita, mas se ele escreve, os destros não escrevem como espelho. Isso é uma característica de canhotos. Muitos canhotos famosos, Leonardo da Vinci escrevia cadernos inteiros, assim, ao contrário. E que as pessoas, e ele fazia isso, olha que interessante, essa história eu acho, assim, fenomenal. O que ele fazia para que ninguém entendesse sobre o que ele estava estudando, o que ele estava descobrindo, inventando? Ele escreveu cadernos, vários cadernos, como espelho. As pessoas olhavam e não sabiam. E aí depois, anos depois, as pessoas colocavam de frente para o espelho e conseguiam ler o que ele tinha escrito. Então essa é uma habilidade que os canhotos têm, que é diferente, é uma coisa que só eles têm, né? Kelly falou, e se ele não tiver habilidade, mas insistir em usar a mão direita? Veja, Kelly, se ele tiver a técnica correta, ele vai usar a mão esquerda. Não tem, eu já vi isso acontecer. Tinha um menininho com quem eu trabalhei numa escola, muito interessante a história desse menininho, que ele ficou cego de um olho, e aí ele não conseguia, ele ficou cego do olho esquerdo, e aí ele não conseguia escrever mais com a mão esquerda, porque ele só estava vendo aqui o lado direito, ele preferia usar a mão direita. E aí a escola me chamou e disse, olha, a gente não sabe mais o que fazer com essa criança, porque ele só escreve, a gente acha que ele é destro, mas a mãe diz que ele é canhoto e que ele não está escrevendo direito. E ele está insistindo em usar a mão direita, né? E aí eu fui até a escola, conheci a criança e tudo. E nesse trabalho que a gente fez, a questão dele com a mão direita não tinha a ver com o olho que ele enxergava. Tinha a ver que todo mundo achava que era porque ele tinha ficado cego. Tinha a ver só com falta de técnica. No momento que ele aprendeu as técnicas corretas, ele começou a escrever com a mão esquerda. Então é só mesmo uma questão de ter as técnicas corretas, com a técnica correta, porque ele não usa a mão direita por uma questão de uma escolha de se sentir mais confortável. Quando a criança é canhota, se ela usa a mão direita, é porque ela não está sentindo conforto. Ou ela sente dor, ou ela sente frustração, ou ela não controla o lápis. Alguma coisa acontece durante o momento da escrita que leva ela a trocar a mão, a tentar buscar uma solução. O que ela está tentando é dizer, eu quero uma solução. Que ele está dizendo, gente, que judiação, é mesmo? É mesmo, porque, assim, é esse olhar que a gente precisa ter, né, para ajudar a criança, ainda que ela não esteja pedindo ajuda verbalmente, ainda que ela não esteja dizendo com todas as palavras, ei, me ajude, né, ela está só demonstrando e ali lutando para encontrar uma solução, né, então é por isso que a gente precisa estar muito atento com essas questões da escrita. A Vanessa falou, eu deixo ele bem à vontade para usar a mão que ele quer, mas ele insiste na esquerda. É porque ele é canhoto, Vanessa, deixa ele contar. Ele insiste com a mão esquerda porque ele é canhoto. Ajude ele com as técnicas que você vai ver que, assim, que vai fazer muita diferença na vida dele. Aqui eu estou recebendo uma pergunta pelo YouTube. Manuela, eu gostaria de saber se você tem conhecimento, se fora do Brasil, os profissionais de ensino têm mais conhecimento sobre canhotos do que aqui no Brasil. É a Carmen, né? Oi, seja bem-vinda, que bom lhe ver aí. É o seguinte, não, os profissionais, infelizmente, não têm mais conhecimento, tem uma história que compartilharam comigo, né? Eu conheço o criador de muitos livros de canhotos, é um inglês, e ele conta uma história que aconteceu na Inglaterra e que reflete um pouco do que acontece em todo o mundo ainda. O Correio da Inglaterra, o Royal Mail, junto com esse autor, preparou um DVD com informações maravilhosas para ensinar os professores quais eram os principais desafios das crianças canhotas na escola e como é que eles podiam superar esses desafios. Esse DVD foi produzido e distribuído gratuitamente para todas as faculdades de pedagogia da Inglaterra, todas, sem exceção. E o que aconteceu com isso é que, infelizmente, apesar das faculdades receberem os DVDs, eles não incluíram isso no currículo. Então, esse DVD ficou nas bibliotecas disponível para quem quisesse assistir. E foi divulgado entre os estudantes de pedagogia que existia esse DVD disponível na biblioteca
para quem quisesse assistir. Eu não sei se não explicaram qual era a importância de assistir aquele DVD, mas os estudantes de pedagogia não assistiram o DVD. Então, um DVD de altíssima qualidade, preparado e distribuído gratuitamente, não foi assistido. Então, isso foi uma frustração muito grande. Então, o próximo passo que esse autor começou a dar na Inglaterra, e isso eu sei porque ele me contou, não é assim, são poucos, o que acontece no mundo é que existem poucos profissionais que se especializaram em crianças canhotas. Então, termina que é um grupo pequeno e todo mundo se conhece, eu conheço eles por isso, porque é um grupo muito pequeno. Então, o que ele me disse foi o seguinte: hoje, a minha luta, ele disse a minha luta é que o parlamento inglês, que é o Congresso Nacional deles, né, que o parlamento inglês faça uma lei que obrigue as escolas a incluírem isso como as escolas, né, as faculdades de pedagogia, que incluam isso para que os professores já saiam da faculdade formados com relação a esse assunto. E até hoje, infelizmente, eles ainda não conseguiram passar essa lei, é uma jornada, é um processo, né, para o mundo inteiro. Então, é fundamental, né, que enquanto os profissionais, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, não estão preparados para oferecer essas técnicas para as crianças, a gente possa tomar essa responsabilidade para a gente e o mais cedo possível, sem deixar para depois, a gente possa oferecer para as crianças aquilo que elas precisam naquele momento, né? Tenho uma pergunta da Carla. Onde podemos encontrar esses vídeos para assistir? Os DVDs, Carla, esse DVD é maravilhoso, ele vende na Inglaterra, tem um site chamado... Tem 2 sites, um chama Anything Left-Handed, que é tudo para canhotos, né? E além desse DVD do Anything Left-Handed, tem outro site que é São 2 sites ingleses. Se você colocar assim, DVD Left-Handed, vai aparecer esses 2 sites que vendem esses DVDs para canhotos. São muito bons. Vale muito a pena você assistir, porque ele vai trazer bastante informação. E se você fala inglês, Carla, esse mesmo site traz bastantes vídeos gratuitos com informações relevantes que explicam mesmo, assim, como ajudar a criança em várias questões com relação à escrita e com relação a outros desafios. Esse site, Anything Left-Handed, é um site que vende produtos para canhotos e eles também trazem informações. Então, quando eu recomendo que vocês assistam esses vídeos, eu gostaria só de lembrar que no final eles oferecem os produtos deles para vender. Então, é um site que é comercial, mas que também traz muitas informações relevantes para ajudar os canhotos de uma maneira geral. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, já está acabando meu tempo aqui. Agradecer a presença de vocês aqui no Instagram e no YouTube. E eu queria dizer para vocês que amanhã eu vou estar aqui às 12h15 também, fazendo mais uma live, e que eu espero a presença de vocês. Sejam bem-vindos. Queria também dizer que eu tenho um curso, né, para aquelas pessoas que têm interesse com os filhos em idade de alfabetização e que acham que precisam de mais ajuda, além do que é oferecido, né, gratuitamente nos canais. Eu tenho um curso pago que eu ofereço, são 4 módulos, e nesses módulos eu ofereço a fundo, assim, a explicação sobre os desafios, sobre as soluções, e eu faço um acompanhamento personalizado para ajudar o pai ou a mãe nesse processo junto com a criança, não é? Então, se alguém tiver interesse, o link para se inscrever nesse curso está na bio do Instagram, e quem se quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo. As inscrições são até amanhã à tarde. Alguém falou, parabéns, você é maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui, fazerem as perguntas, os comentários, compartilharem, né, a experiência de vocês. Gostei muito de saber, né, a experiência na escola, como é assim, a visão que vocês têm, porque é sempre bom quando eu entendo o que é que vocês pensam, porque a partir daí eu posso trazer cada vez mais conteúdos que sejam adequados ao interesse de vocês. É para mim muito importante isso, que seja útil, né, que o que eu traga para vocês seja útil. Muito obrigada e até amanhã. Tchau.